Olá, estamos de volta aqui ao canal Direto ao Ponto do concurso do INSS para ajudar você a gabaritar a prova da SEBRASP desse concurso. Então, vamos logo à resolução de mais questões do concurso. Nessa outra questão da SEBRASP, que caiu para delegado da Polícia Federal 2002, né? À luz dos direitos penal, processual penal e previdenciário, julgue o item a seguir. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de estelionato praticado mediante a falsificação de guias de recolhimento de contribuições previdenciárias, independentemente da ocorrência de lesão patrimonial à autarquia da Previdência Social. Para responder essa questão, nós temos que ter conhecimento da súmula 107 do STJ. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Desta maneira, é indispensável a ocorrência de lesão à autarquia federal para que o crime seja de competência da Justiça Federal neste caso. Então, a resposta dessa questão é que ela está errada. Essa é outra questão da SEBRASP de 2018. Pedro é o responsável pelo adimplemento das contribuições previdenciárias de uma empresa de médio porte. Nos meses de janeiro a junho de 2018, a empresa entregou a Pedro o numerário correspondente ao valor das contribuições previdenciárias de seus empregados, mas Pedro, com dolo, deixou de repassá-lo à Previdência Social. Pedro é primário e de bons antecedentes. Nessa situação hipotética, Pedro praticou o crime de sonegação de contribuição previdenciária. No Código Penal, o que é que nós temos? Apropriação indébita previdenciária, incluído na Lei 9.983 de 2000, deixar de repassar à Previdência Social as contribuições recolhidas dos contribuintes no prazo e forma legal ou convencional, tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Sonegação de contribuição previdenciária, também tem outro artigo que diz: suprimir ou reduzir contribuição social previdenciária e qualquer acessório mediante as seguintes condutas: omitir de folha de pagamento da empresa ou do documento de informações previstos pela legislação previdenciária, segurado, desempregado, empresário, trabalhador avulso ou trabalhador autônomo ou a este equiparado que lhe prestem serviços. Deixar de lançar mensalmente, nos títulos próprios da contabilidade da empresa, as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelos empregador ou pelo tomador de serviços. E omitir total ou parcialmente receitas ou lucros auferidos, remunerações pagas ou creditadas e demais fatos geradores de contribuições sociais previdenciárias. Também pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Então, a resposta está errada, né? O crime praticado por Pedro foi de apropriação indébita previdenciária e não de sonegação de contribuição previdenciária. Nessa outra questão da SEBRASP de 2002, o que temos? Com relação aos delitos contra a Seguridade Social, julgue o item que se segue. A omissão do lançamento mensal nos tributos próprios da contabilidade da empresa das quantias descontadas dos segurados, quando o resultante de erro ou culpa constitui contravenção penal, sujeitando o agente ao cumprimento de penas alternativas, salvo quando reincidente, hipótese em que responderá pelo crime de sonegação de contribuição previdenciária. Então, deixar de lançar mensalmente nos títulos próprios da contabilidade da empresa as quantias descontadas dos segurados ou as devidas pelo empregador ou pelo tomador de serviços constitui crime, não contravenção. Além disso, as penas do crime de sonegação de contribuição previdenciária são reclusão de 2 a 5 anos e multa. Isso tudo previsto lá no Código Penal e também no Decreto-Lei 2.848. Então, a resposta dessa questão está errada. Outra questão da SEBRASP, de analista legislativo, de 2014. Julgue o item a seguir. Referente ao excesso de exação, a violação de sigilo e a sonegação de contribuição previdenciária, o agente que, de qualquer forma, facilitar o acesso de pessoas não autorizadas a banco de dados da administração pública incorrerá nas penas previstas para o crime de violação de sigilo funcional. Essa questão está correta. Por quê? Porque o agente violará uma figura típica equiparada ao crime de violação de sigilo funcional. Figura essa que foi introduzida no Código Penal do ano 2000. Então, lá no artigo 325, diz, né, que revelar fato
de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação. Pode ter uma pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa, se o fato não constitui crime mais grave. Assim, o agente que, de qualquer forma, facilita o acesso de pessoas não autorizadas a banco de dados da administração pública incorrerá nas penas previstas para o crime de violação de sigilo funcional. Ressalta-se que, para a configuração do crime, não há necessidade de efetivo dano à administração pública ou a outrem. Entretanto, para fins de aprofundamento, se esse prejuízo ocorrer, a situação do funcionário público irá se complicar ainda mais. Isso porque a ocorrência de dano à administração pública ou a outrem é uma qualificadora, uma forma mais grave, né, do crime de violação de sigilo funcional. Então, essa alternativa está correta. Vamos para a próxima questão. Também de analista legislativo, feita pelo SEBRASP em 2014. Julgo o item a seguir referente ao excesso de exação, a violação de sigilo e a sonegação de contribuição previdenciária. Para que se caracterize o crime de violação de sigilo funcional, não é necessário que a conduta do agente resulte em dano à administração pública ou a outrem. Então, como já vimos né, na questão passada, essa alternativa também está correta. Né? Então, essa é a violação do sigilo funcional, revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo ou facilitar a revelação, tem pena de detenção de 6 meses a 2 anos ou multa se o fato não constitui crime mais grave. A próxima questão, também do modelo da SEBRASP, né, de agente de Polícia Federal de 2014. Com relação a crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e contra a administração pública, julgue o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética. Carlos praticou o crime de sonegação previdenciária, mas, antes do início da ação fiscal, confessou o crime e declarou espontaneamente os corretos valores devidos, bem como prestou as devidas informações à Previdência Social. Nesta situação, a atitude de Carlos ensejará a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos previdenciários. A resposta a esse quesito também é o correto. Vamos ver por quê. Então, o Código Penal prevê uma hipótese de extinção de punibilidade em tal crime, sonegação de contribuição previdenciária. Lá no artigo 337-A, é extinta a punibilidade se o agente, espontaneamente, declara e confessa as contribuições, importância ou os valores e presta as informações devidas à Previdência Social, na forma definida em lei ou regulamento antes do início da ação fiscal. Para a punibilidade ser extinta, o agente deverá declarar e confessar as contribuições à Previdência Social e prestar as informações devidas à Previdência Social. Ressalta-se isso deverá ser espontâneo, na forma de lei, regulamento e antes do início da ação fiscal. Observe que não se extingue o efetivo pagamento. Na questão, a atitude de Carlos ensejará a extinção da punibilidade, independentemente do pagamento dos débitos previdenciários. Nessa próxima questão da SEBRASP de 2002. A Lei 9.983 de 2000 inseriu no Código Penal dispositivo que define crimes de sonegação de contribuição previdenciária, revogando em parte a Lei 8.212 de 91, com prazo de vocatio legis de 90 dias. Com base nesse dispositivo, julgue o item que se segue. Considere a seguinte situação hipotética. O contador de uma empresa com mais de 500 empregados, diante da necessidade premente de ausentar-se do serviço para buscar os filhos menores na escola, deixou cair atrás de um armário 8 fichas de diretores. Por isso, não lançou mensalmente, durante 5 anos, nos títulos próprios da empresa, as quantias descontadas daqueles segurados, reduzindo um total de R$ 325.753 de contribuição social previdenciária. Nesta situação, o contador praticou o crime de sonegação previdenciária. O elemento subjetivo do crime previsto no artigo 337-A do Código Penal, sonegação de contribuição previdenciária, é o dolo. Não se admite a forma culposa. Deixou cair atrás de um armário 8 fichas de diretores. Nada obstante tal conduta possa enquadrar-se em infração administrativa nos moldes da Lei 8.212 de 91. Então, a resposta está errada dessa questão. E então, você gostou do conteúdo desse vídeo? Deixe seus comentários aqui no canal do YouTube. Se inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like no nosso vídeo. Até a próxima resolução de questões.